uma live, uma visão rápida aqui para vocês sobre, no caso, a China, tá? Então, por exemplo, os Estados Unidos, um dos maiores medos que nós temos, já expliquei isso aqui para a galera, tá? O maior medo que nós temos agora, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, o nosso maior medo agora, um dos maiores medos que nós temos é a China invadir Taiwan, né? Então todo mundo acredita que a China vai invadir Taiwan a qualquer momento, tá? Então o que eu acredito é minha visão. Os Estados Unidos, aqui os Estados Unidos está aqui em cima, aqui está a Venezuela, né? Aqui está a Venezuela, os Estados Unidos está em cima. Então o que aconteceu? Os Estados Unidos não invadiu a Venezuela por causa da ditadura venezuelana. Não foi isso. Os Estados Unidos não invadiu a Venezuela por causa que as pessoas estavam morrendo. Não é isso. Tudo isso é um pretexto, tudo isso ajuda. Mas o real motivo pelo qual os Estados Unidos invadiu a Venezuela é a China, tá? A China. Vou botar a China vermelha, né? Porque a China é vermelha. Vou botar aqui, ó. É a China. Tá? O principal motivo pelo qual os Estados Unidos invadiu é a China. Então pensa nisso. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, tá? E a China pegava petróleo da Venezuela. Então os Estados Unidos invadiu a Venezuela para pegar o controle do petróleo. Então entenda isso aqui. Aí nós vamos de novo, né? Agora os Estados Unidos está se envolvendo no Irã. Né? Então tá a briga aqui do Irã, né? Tá a briga dessa área aqui, né? O Irã, tá o Iraque aqui, tá Israel, aqui tem esse Strait aqui que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, ó. Não sei se você conhece isso aqui, ó. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas aí o que acontece? Agora os Estados Unidos, ele tá se metendo aqui no Irã. Né? Tá se metendo no Irã, o Irã tá por aqui. Então o que acontece? Por que tá se metendo no Irã? Porque também a China pega petróleo do Irã, né? Petróleo do Irã. Então, petróleo. Então, o que os Estados Unidos estão vendo? A gente chama de... seria a estratégia Anaconda. Ou seja, os Estados Unidos, sabendo que a China vai atacar Taiwan, a China irá atacar Taiwan, então o que os Estados Unidos faz? Bom, o que eu posso fazer para evitar que a China ataque Taiwan? Eu tomo o petróleo. Então eu pego o petróleo da China aqui, né? Pego o petróleo da China aqui. E aí a China fica sem o petróleo do Irã, sem o petróleo da Venezuela. Aonde que a China pode pegar petróleo? Da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o quê? Aliado aos Estados Unidos. Então, se a China quiser atacar Taiwan, China não tem petróleo. A China não tem petróleo. Sem petróleo, você não ataca a Tailândia. Não tem como atacar. Não tem combustível para os navios, não tem combustível para os tanques, não tem combustível para os aviões. Mas, Fábio, se a China não consegue mais o petróleo da Venezuela, não consegue o petróleo do Irã, é só a China comprar petróleo da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é aliada aos Estados Unidos. Então, em uma intenção de guerra da China a Taiwan, Estados Unidos amarra o petróleo da Arábia Saudita, segura o petróleo da Venezuela, segura o petróleo do Irã, você não tem como ter uma guerra sem petróleo. Então o que o Trump está fazendo? É uma jogada de geopolítica, não é uma jogada política. Ele não está pensando no ditador da Venezuela, ele não está pensando no povo do Irã, ele está pensando em algo muito maior. Porque se a China ela faz guerra com Taiwan, over there, nós teremos o quê? A Terceira Guerra Mundial. Então ele não quer a Terceira Guerra Mundial. Porque se você acha que morreu 20 mil pessoas, na Segunda Guerra Mundial morreram o quê? 56 milhões. Numa Terceira Guerra morreriam como? 200 milhões? 1 bilhão? Quantas pessoas morreriam numa Terceira Guerra? Então como que você para a China de atacar Taiwan sem você dar um tiro? Você segura o petróleo. Sem petróleo, não tem guerra.
Então esse aqui é o primeiro passo da jogada do Trump de geopolítica contra a China. Como que eu evito a China de invadir Taiwan? Eu tiro o petróleo da China. O que a China está fazendo? A China tem uma reserva de petróleo, porque tem comprado petróleo barato da Venezuela e do Irã por muitos anos. Mas quanto tempo vai durar essa guerra? Eles têm petróleo para quanto tempo? Podem eles arriscar invadir Taiwan com a quantidade de petróleo que eles têm, sabendo que não virá mais petróleo? Então a situação da China complicou muito. Se a China estava pensando em invadir Taiwan, agora a China está ferrada. Porque o Trump fez um checkmate. Eu tiro o petróleo da China, sem combustível, sem energia, não há guerra. Ninguém faz guerra sem energia. Então, no Brasil, o que você está aprendendo no Brasil é que estão invadindo para derrubar o regime, que estão fazendo para salvar as pessoas. Mas aqui nos Estados Unidos, o que nós estamos aprendendo é que é uma questão de geopolítica para evitar uma terceira guerra mundial, aonde a gente vai tirar a energia da China. A China sem energia não poderá entrar numa guerra. Então isso aqui eu expliquei de uma forma melhor lá no grupo, né, da trincheira. Isso aqui eu estou fazendo rápido porque a gente não tem muito tempo, tá? Então esse é o primeiro passo de um jogo. Qual é a estratégia Anaconda? Você sufoca o seu adversário. A China está sendo sufocada, né? Sufocada. Aí a gente vem para outra estratégia, Groenlândia. Aqui tem muitas coisas que os Estados Unidos está querendo fazer, tá? Então os Estados Unidos, você sabe que ele quer comprar a Groenlândia ou ele quer tomar a Groenlândia. Os Estados Unidos já têm uma base militar aqui. O que os Estados Unidos quer fazer? Ele quer criar um negócio chamado Golden Dawn. Seria, eu não sei como é que fala em português, Golden Dawn. Seria, no Israel tem Iron Dawn. Seria aquele equipamento de defesa que atira nos mísseis, né? Se tem mísseis, você consegue derrubar os mísseis. Por que isso? Se você repara que o mapa não vai ajudar muito, mas eu vou tentar ilustrar para você, e eu fiz um mapa ali melhor para você entender de uma forma melhor. Deixa eu tentar ilustrar para você. Você tem os Estados Unidos, está aqui, tá vendo? Se você bota desse jeito aqui, tá meio torto. Aqui está o Canadá, aqui está os Estados Unidos, tá? Então o que acontece? Aonde que está a Rússia? Aonde está a Rússia? Ó, deixa eu pegar assim para você ver a Rússia melhor. Ai, ai. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Rússia, e aí você tem a China, que tá para esse lado também. Aqui, ó. China e Rússia. Esse mapa não é muito legal pra gente fazer isso aqui, tá? Vou tentar fazer assim. Aqui, ó. Aqui, ó. China, Rússia, tá? China e Rússia. Aí você tem a Groenlândia e aí você tem os Estados Unidos. Vou tentar fazer assim, eu acho que assim vai ficar melhor. Então, o que acontece aqui? Aqui está os Estados Unidos, aqui está a China e aqui está a Rússia. Numa guerra nuclear, a Rússia mandaria mísseis por aqui, para os Estados Unidos. A China mandaria mísseis por aqui, para os Estados Unidos. Então, a estratégia dos Estados Unidos é criar um Golden Dome, para que aqui ele venha interceptar os mísseis, para que os mísseis não cheguem nos Estados Unidos. Para que daqui eles consigam interceptar os mísseis antes deles subirem, para que consiga fazer isso. Claro que a tecnologia está avançando, você vai ter muito mais tecnologia, os Estados Unidos já criou o espaço aéreo. Vocês lembram da época do Reagan, que ele tinha Jornada nas Estrelas, sei lá o nome que ele usou, e que tinham satélites que iam jogar laser para estourar os mísseis? Então é mais ou menos a mesma ideia. O lugar onde os mísseis estariam mais baixos seria aqui na Greenland. Então, um dos motivos pelo qual o Trump quer o Greenland é para poder esse dome, para proteger os Estados Unidos de uma guerra nuclear. Essa é uma das coisas. Uma das coisas, tá? A outra coisa, por que os Estados Unidos querem o Greenland? Porque o Greenland, de acordo com todos os cientistas, tem provavelmente o maior riqueza de terras raras no mundo. Se os Estados Unidos está fazendo o trabalho de Anaconda, de secar a China está mais ou menos aqui, secar a China do petróleo e energia, imagina se os Estados Unidos toma a Groenlândia e não precisa mais comprar terras raras da China, porque em uma guerra
os Estados Unidos precisam de terras raras para fazer aviões, para fazer armamentos, para fazer baterias. E eles, tendo Groenlândia, não precisam mais da China. Então a China começa a se sufocar também financeiramente. Esse é outro ponto porque eles querem a Groenlândia. Outro ponto porque eles querem a Groenlândia. Aqui não vai dar para ver direito porque eu vou ter que arrumar um outro mapa, mas você, aqui que eu mostrei para você em Egito, cadê o Egito? Agora eu tô meio cego aqui. Aqui o Egito. Tá vendo isso aqui? Ai, meu Deus. Esse aqui, esse estreito aqui, né? Esse estreito aqui é o estreito, um dos mais importantes do mundo. É o Estreito de Suez. Não sei como é que pronuncia direito, mas o Estreito de Suez, tá? É um dos estreitos mais importantes do mundo. Que eu acho que isso aqui é isso aqui mesmo. É isso. Aqui tá o Egito. Isso. Então o quê? Você consegue, com esse estreito aqui, cortar caminho. Então, as embarcações, os navios, navio de petróleo, navio de produtos, eles usam isso aqui. E depois eu fiz um mapa melhor, que você vai ver melhor, que você consegue ir ao redor de tudo usando esse estreito. Acredita-se que aqui na Groenlândia, né, na Groenlândia, que conforme o gelo vai derretendo, quem tomar conta da Groenlândia, por exemplo, os navios conseguirão passar por aqui. Então, por exemplo, imagina você, ao invés... Imagina você, hoje não dá, tá? Tem muito gelo, tem muito... Depois eu vou ensinar para vocês uma das coisas que a Rússia é melhor que os Estados Unidos. Navios quebra-gelo. A Rússia tem uma frota de navios quebra-gelo que os Estados Unidos não tem. A Rússia tem navios quebra-gelos com energia nuclear. Os Estados Unidos não tem nenhum. E o Trump está começando a construir navios quebra-gelos. Porque a guerra também vai estar nessa área. Então, isso aqui, quando o gelo derreter mais, os navios, já tem navio chinês trazendo petróleo por essa área. Então, ao invés de você ter que passar por aquele caminho do Suez, você vai passar o caminho por aqui. Aqui você vai poder passar por caminhos que ainda não existem e chegar nos Estados Unidos sem que você precise passar pelo Panamá, o canal do Panamá. Você vai poder passar por alguns caminhos e chegar aqui, ou seja, muito mais rápido. Você vai estar economizando dias e dias e meses. Mas quem vai estar em controle aqui? Estados Unidos. Quem vai controlar aqui? Estados Unidos. E isso que os Estados Unidos quer. Ele quer controlar tudo isso. Então ele quer controlar as terras raras, ele quer defender dos mísseis e ele quer controlar essa nova rota que vai surgir com o gelo sendo derretendo. Então, a jogada da Groenlândia é talvez a jogada mais importante da geopolítica que existe. Aí o Trump ele está dizendo que é o seguinte, ele vai conseguir a Groenlândia de qualquer jeito. Ou ele vai tomar na marra, ou ele vai comprar. De acordo com matérias, os Estados Unidos estão oferecendo de 60 a 100 mil dólares por pessoa. Cada cidadão da Groenlândia, se você aceitar que os Estados Unidos seja dono de vocês, ou seja, vocês sejam um cidadão americano e a Groenlândia passa a ser o estado 51 dos Estados Unidos, vocês vão receber 100 mil dólares cada um. Cada um de vocês vai receber o passaporte americano, só vocês aceitarem isso aqui. Na minha opinião, é questão de tempo. Fábio, o pessoal da Groenlândia é muito patriota. Patriota é meu ovo. Se alguém me oferecer 100 mil com o passaporte americano para que seja o estado número 51 dos Estados Unidos, eu aceito na hora. Na hora. Patriota é meu ovo. Eu vou ser agora. Porque você está sendo mandado pela Dinamarca, agora você vai estar com os Estados Unidos. Muito melhor estar com os Estados Unidos do que estar com a Dinamarca. E com 100 mil no bolso. Não tem... Cara, na hora. Nesse momento, é narrativa. A Dinamarca está dizendo que não, os Estados Unidos vai dizer que vai usar a força, isso, é aquela briga toda. Mas, escuta, vai começar a penetrar essa ideia de 100 mil dólares. Os Estados Unidos vai apoiar, por exemplo, um político dentro da Groenlândia que vai gostar do assunto. Vão começar a publicizar isso aí.
E a população vai aceitar, cara. No final do dia, os Estados Unidos vai comprar todo mundo por $100 mil e a Groenlândia vai acabar sendo americana, vão todos receber o passaporte americano. Aí então, o pessoal já tem uma proposta de lei nos Estados Unidos para fazer Groenlândia um estado americano. Já tem proposta de lei já nos Estados Unidos, está muito avançado. Quando o Trump diz que vai invadir, isso aí é outro assunto. Aí já é outra estratégia também do Trump. Vou tentar explicar rápido e eu vou sentar aqui para a gente analisar de outra forma para você. O que está acontecendo? O Trump diz que vai meter soldado e, se você não me vender, eu vou tomar essa porra toda, vou meter soldado. Por quê? Porque a Rússia e a China, a China está lá em cima, já estão de olho na Groenlândia. A Rússia e a China já vão tomar a Groenlândia. Por quê? Não tem ninguém na Groenlândia, não tem ninguém defendendo a Groenlândia, a Rússia vai tomar essa porra. Então, se os Estados Unidos tomar, a Rússia vai tomar. Quando o Trump fala isso, obviamente que na sua cabeça ele tem informação. Ele sabe que a Rússia tem o quê? 40 navios quebra-gelo. 7 navios quebra-gelo com energia nuclear. A Rússia está trabalhando muito nessa área. Essa área é muito próxima. Então, uma invasão da Rússia aqui é muito possível. Os Estados Unidos já está vendo. Aí o que os Estados Unidos fala? Ou eu tomo a Groenlândia ou a Rússia vai tomar. Aí o que aconteceu? O Trump é foda, jogada de mestre. O que aconteceu? A França, Finlândia, Suécia, porrada de países, o que eles fizeram? Mandaram soldados para a Groenlândia. Vamos para a Groenlândia, vamos proteger a Groenlândia. Ué, mas não é isso que o Trump queria? Que eles mandassem soldado para a Groenlândia para proteger, para que a Rússia não roube? Ou seja, de qualquer jeito o Trump está ganhando. Por quê? Porque estava vazio. Então os soldados que estão vindo para a Groenlândia não é para lutar contra os americanos. Isso aí é babaquice de Rede Globo, de retardado jornalista. Os soldados da Europa, da Alemanha, da Dinamarca, estão vindo para a Groenlândia para proteger a Groenlândia da Rússia e da China. Não tem nada a ver com os Estados Unidos. Vamos botar soldados aqui, porque os Estados Unidos já mostrou para eles que eles vão ser invadidos. Então essa é a jogada. A jogada é muito mais do que a gente pensa. É uma jogada de ouro isso aqui. E na minha opinião, os Estados Unidos vai ganhar a Groenlândia. Mas aí a gente vamos conversar sobre isso agora, para vocês entenderem aí. Eu vou tentar trazer uns mapas que eu fiz, para você entender de uma maneira melhor. Desculpa que eu estou sendo muito rápido, pessoal, porque não tem muito tempo, né? Porque o Código 22 vai começar daqui a pouco, tá? Mas depois lá na trincheira, a gente faz uma live mais devagar lá, explicando para você de uma maneira melhor, tá? Mais devagar, para você entender. Desculpa aí, eu tá correndo. Peraí, deixa eu desligar esse microfone aqui. Alô, alô. Dá para ouvir o outro microfone agora? Tá dando para ouvir? Deixa eu tirar aqui a... Pronto. Então, vocês conseguiram entender como é que é diferente a visão da geopolítica e a visão política? Como é que são coisas completamente diferentes? Que a sua visão passada pelos canais de YouTube brasileiro é que os Estados Unidos está salvando o povo venezuelano, os Estados Unidos está salvando o povo iraniano, e os Estados Unidos não está fazendo nada disso. O que os Estados Unidos está fazendo é evitando uma segunda guerra mundial, quer dizer, a terceira guerra mundial. O que os Estados Unidos está fazendo é estrangular a China energeticamente. Sem energia eles não têm como ter uma guerra. E essa é a visão que realmente está acontecendo, mas de uma forma indireta está salvando o povo venezuelano, está salvando o povo do Irã, está salvando. Mas não, essa não era a intenção. Isso aí só ajuda a narrativa do Trump, tá? Deixa eu pegar aqui uns vídeos. Eu fiz umas imagens aqui rapidinho, só para você ver as imagens. Bom, isso é se eu encontro as imagens. Ai, meu Deus, onde estão essas imagens? Bom, onde eu encontro essas imagens? Eu fiz as imagens em algum lugar, que ela está em algum lugar. Agora, onde é que estão essas imagens? Como é que eu faço botar essas imagens aqui? Bom, eu posso abrir, né? Vamos lá, vamos abrir essas imagens. Vou abrir todas elas, espera aí. 2, 3... Acho que eu fiz 4 imagens aqui. Vamos lá, deixa eu tentar te mostrar aqui rapidinho com essas imagens aqui. Aqui, ó. Essa aqui é a imagem que eu tentei fazer do Iron Dome, tá vendo? Então, você tem o míssil que é lançado, e aí você tem a Rússia
a China estaria lá também mais ou menos na mesma direção e os mísseis chegariam na América, né, nos Estados Unidos. E a Groenlândia, ela tá no meio. Ali você conseguiria derrubar os mísseis em tese, tá? Se você pensa assim, mas Fábio, hoje existe essa tecnologia, o presidente dos Estados Unidos diz que quer criar esse Golden Dome até 2028. Ou seja, estamos falando de 2 anos. Eu acho muito difícil isso acontecer em 2 anos. Mas ele quer construir isso o mais rápido possível para conseguir fazer isso aí. Mas conforme a tecnologia vai avançando, eu tenho certeza que eles conseguirão fazer isso, né? Mas eu acho muito improvável que ele consiga fazer isso em 2 anos. Muito improvável, tá? Mas é o que ele diz, né? É o que o Trump está dizendo. Aí, aqui é aquilo, ó, hoje você faz isso aqui, tá vendo? Hoje, peraí, deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó. Hoje essa é a rota. Lembra que eu falei para você aquele estreito de Suez que está no Egito? Então, os navios fazem essa rota, tá bom? Que é a rota atual pelo canal de Suez, tá vendo? Essa é a rota que você rodeia ali, tudo isso com mercadorias, etc e tal. Se o presidente dos Estados Unidos conseguir e tomar a Greenland, e aí você vai ter aquele esvaziamento, vai derreter o gelo, etc e tal, essa será a nova rota. A nova rota vai ser assim. Olha quantos quilômetros eles estarão economizando. Olha quantos quilômetros eles estarão economizando. Entendeu? Então, por exemplo, estamos falando, vão economizar dias e dias e dias e dias. São bilhões e bilhões e bilhões de dólares que serão economizados nessa nova rota que será possível, né? Com o gelo vai derretendo, e aí é aquela coisa, aqui nos Estados Unidos, depois eu vou fazer uma live com vocês sobre essa guerra do gelo, que chama aqui nos Estados Unidos. Que nos Estados Unidos está se falando bastante de uma guerra no gelo.